Bom, sobre essa ordem de silêncio, vamos lá. Eu acho que é muito ruim, principalmente que eu estou cobrindo o caso aqui desde o começo, já são o quê? 15 vídeos. Então, especificamente, nós temos ainda pelo menos mais 2 vídeos garantidos com outras informações que eu vou trazer para vocês, que eu estou trazendo separadamente para não fazer uma confusão. Então é óbvio que eu gostaria de estar continuamente sabendo tudo o que vai acontecer, só que isso não vai rolar. O que que acontece? Essa ordem é ruim porque nós sabemos com quase 100% de certeza que esse rapaz é culpado. Pra mim ele é culpado, e eu já dei minha opinião no episódio anterior e tal. Não vou ficar mais explicando porque que eu acho que ele é culpado. Eu acho que as evidências aqui são muito claras e cada vez com o que mais foi divulgado, fica evidente que ele realmente causou tudo aquilo. Mas, de certa forma, não dá pra criticar o sistema de justiça com relação a essa decisão, porque poderia sim haver uma chance dele ser inocente. E se ele não é, o julgamento ficaria comprometido pelo fato de que as pessoas seriam sim contaminadas. Se eu fosse convocado para ser jurado, eu sinto muito, esse rapaz já estaria condenado. Por quê? Porque eu já vi muita coisa, já li, tô lendo documentos aqui que eu nunca tinha lido na minha vida, coisa de justiça, de polícia, declaração de causa provável, é a primeira vez que eu fiz isso. Então, o que que acontece? Nesse quesito, a gente tem um sistema que ele vai servir tanto para as pessoas inocentes e muitas vezes para as culpadas também. Eu acho isso melhor, eu acho isso mais favorável, principalmente analisando a situação que nós temos aqui no Brasil, que é uma bagunça, uma desordem judicial, ninguém sabe quem manda e é tudo uma confusão aqui. Então, considerando que lá há muito mais respeito, há mais ordem, principalmente nessas questões judiciais, e há uma série de instituições que são instrumentalizadas de uma forma que não é perfeita, mas de uma forma que funciona, pelo menos em 50% dos casos, eu não vou dizer que isso aqui é tão ruim, porque isso não significa que o caso não vai mais andar, significa que o público não vai mais ser informado. Então, por esse aspecto, não é uma coisa ruim, porque está preservando o júri. E eu acredito que, de fato, o júri não tenha que ser contaminado. As pessoas precisam entrar lá limpas, sem uma opinião formada. Porque se a gente abrir uma exceção para um, teremos que abrir exceção para todos e aí isso vira uma bagunça. Então, a ordem de silêncio é uma exigência chata? É, mas considerando que é assim que o sistema funciona, e um sistema que não é tão ruim quanto o nosso, que é ruim em todos os termos, então não é uma coisa para se lamentar e dizer, meu Deus do céu, isso é uma coisa californiana ou nova-iorquina. Bom, é isso que eu penso. Agora a gente vai entrar aqui numa questão muito, muito polêmica, que é sobre a Dylan. Ela ouviu alguém chorando, ela abriu a porta, ela viu um homem caminhando em sua direção, ela viu suas sobrancelhas cheias, ela ficou congelada, ele passou pela porta, foi embora, e ela demorou várias e várias horas para chamar a polícia. Ou melhor, nem sei se foi ela quem chamou a polícia, porque ela ligou para outras pessoas e aí alguém chamou a polícia, porque ao que parece esse telefone passou de mão em mão. Quando isso veio à tona, as discussões se iniciaram e há muita gente revoltada com a Dylan e há outras pessoas que estão tentando trazer justificativas, explicações psicológicas e etc. Me desculpa, mas a menos que haja mais explicações, eu não engulo isso, desculpa, isso pra mim é uma coisa muito horrível, é pesada demais, não faz sentido. Primeiro, a casa era uma casa de festas, tá, isso justifica em quê? Porque ela disse em seu depoimento que ela ficou congelada, então ela não viu o Brian na condição de que era uma casa de festa, de que alguém estava ali festejando com um dos outros 5 que estavam ali, as 4 vítimas e mais a Bethany. Então, não faz sentido. Eu não consigo entender também a justificativa de que foi o choque. O choque para mim faz sentido no fato dela ficar congelada e ver o cara passando ao lado dela. Já vi casos em que isso aconteceu antes. As pessoas ficaram paralisadas, não conseguiram reagir, foram enterradas, levadas para lá, para cá.
tudo bem, isso acontece, certo? Mas o choque que faz com que você deite na cama, durma e não chame a polícia depois que você viu o risco indo embora, eu nunca ouvi nada parecido. Isso para mim é inaceitável. Eu sei que vai ter agora psicólogos, psicanalistas, terapeutas, seja o que for, pessoas justificando, não sei o que, tudo bem, eu respeito a opinião deles, mas a minha opinião é que esse tipo de choque não existe. Não existe. O modo de sobrevivência, o fato de que você vai se preocupar com as outras pessoas, de procurar saber se elas estão bem, o quesito de você querer garantir a sua própria segurança é algo que se manifesta e que é muito mais forte e que é muito presente em várias outras situações que já ouvimos de pessoas que reagiram, pelo amor de Deus, gente que teve a sua garganta cortada e ainda assim conseguiu pedir ajuda, pessoas que ligaram. Eu já vi casos em que o garotinho de 3 anos de idade ligou para as autoridades e disse: a pessoa está aqui dentro da minha casa agora e tirou a vida da minha mãe, tirou a vida dos meus irmãos e eu estou escondido debaixo da cama. O garoto tinha 3 anos de idade. A outra menina tinha o quê? 20 anos ou 21 anos. Se essa é a geração que nós temos hoje, eu vi até gente falando que pessoas como a Dylan não poderiam nem votar, pelo menos até ter 30 anos, porque não faz sentido isso. E realmente eu concordo com esse tipo de pensamento. Se é essa geração que nós temos hoje, se a geração dela reage assim, ou vai reagir assim, a situações horríveis que podem vir a acontecer, então eu só tenho uma coisa a dizer. Tem muita gente por aí que está lascada, que se depender de jovens como a Dylan, vão perder a vida da pior maneira possível. Não faz sentido para mim você ver um desconhecido mascarado na sua casa e você ficar congelado porque ela sentiu alguma coisa muito ruim. Ah, ela não sabia o que aconteceu, ela não sabia que 4 pessoas estavam já ceifadas. Tudo bem, realmente ela não tinha como saber isso, mas ela sabia que alguma coisa estava muito errada porque ela ficou congelada, ou seja, na hora o impacto da presença dele foi muito forte. Então ela poderia ter sido ceifada ali, ela poderia ter sido eliminada por não ter reagido, ter ficado parada, não ter corrido para o seu quarto e ter trancado a porta. Ok, isso realmente é uma reação que faz sentido, é uma reação em que há precedentes, mas a ausência de reação posteriormente é algo em que eu nunca vi em nem um relato. A única coisa para mim que explica esse tipo de comportamento é realmente a condição psicológica, social dessa geração que nós temos hoje. Essa geração de jovens super ativistas, mas que no fundo não sabem de nada. Jovens arrogantes que sabem de tudo, que conhecem o mundo, que querem isso, que ditam aquilo, mas que no fundo são pessoas completamente entregues a um sistema que os manipula, que os engana o tempo inteiro. E que em um momento de necessidade, de vida, ou de perder a vida, ou então em uma situação de que aqueles jovens, que não é o caso aqui, o legista já disse isso, eu falo isso em outro episódio, mas se dependesse da chamada dela para que eles pudessem ser socorridos, se estivessem vivos, se tivessem sobrevivido ao ataque, eles teriam perdido a vida sem qualquer chance. Não ligar para a polícia, não mandar uma mensagem para a Bethany, para a Zana, para o Ethan, para aquele ou para Madison é algo que para mim incompreensível. Ela não era um bebê para voltar para a cama e dormir. Se ela fosse um menor, seria totalmente justificável, mas ela era uma adulta. Ela é uma adulta, ou pelo menos uma jovem adulta. Existe uma ocorrência que já aconteceu na minha família. No ano de 2003, o meu irmão tinha 3 anos de idade, eu tinha 6 anos de idade, e nós estávamos dormindo. Houve uma situação ali por volta das 9 horas da noite. A minha mãe teve que sair, e aí a moça que trabalhava lá em casa
resolveu sair logo depois que minha mãe saiu. Então nós estávamos dormindo, mas ficamos sozinhos. E aí, neste momento, por acaso, um ladrão resolveu invadir a casa. Ele quebrou a janela de vidro da lateral e entrou dentro de casa. E aí, nesse trajeto que ele fez dentro de casa, ele acabou entrando dentro do nosso quarto, onde eu e meu irmão dormíamos. Ele acendeu a luz e o meu irmão acordou. Eu não acordei. O meu irmão abriu os olhos e ficou cara a cara com esse estranho. Aí, o estranho silenciosamente saiu do quarto, desceu. Nisso, meu irmão se levantou e desceu um pouco as escadas, ele não desceu completamente. Assim que a minha mãe chegou, que foi logo em seguida, meia hora depois, o meu irmão contou o que houve, que viu o cara e tal. O meu irmão tinha 3 anos. Ele ficou cara a cara com um desconhecido. Meu irmão ainda teve a coragem de descer as escadas. Sabe, eu não consigo imaginar como um menor de 3 anos, completamente inocente, tem uma reação audaciosa como ele teve de descer ali as escadas. E é até muito engraçado, porque durante muito tempo, quando a gente debatia essa situação, eu sempre falei que se fosse eu que tivesse acordado, a coisa poderia ter sido muito diferente. Porque, obviamente, a primeira coisa que eu teria feito era dar um baita grito. A coisa ia terminar em escândalo ali, no mínimo. Então, isso foi muito, assim, foi muito bom que foi o meu irmão que acordou e não eu. Porque se eu tivesse acordado, a coisa não tinha terminado bem. Então, as reações, elas podem ser diferentes, mas instintivamente elas ainda tendem a ser defensivas na medida do possível. Principalmente que nesse quadro aqui, a Dylan viu esse indivíduo indo embora. Então, a princípio, eu não sei dizer se ela é uma garota super traumatizada, que já passou por algo assim antes e não conseguiu reagir, porque talvez isso explicaria. Mas se não for o caso, eu sinto dizer que ela é o reflexo dessa geração de hoje. E essa geração de hoje também são os adultos e serão os governantes de amanhã. E o mais aterrorizante para mim é que, literalmente, esse mundo vai parar no buraco, porque isso é a coisa mais triste. É a pior reação que eu já vi. É, assim, muito abominável, principalmente pela total ausência de preocupação com os demais, pelo choque absoluto em ter conseguido deitar na cama e dormir. Assim, é tão chocante isso, porque tem tantas pessoas que passam por incidentes traumáticos e o que você mais ouve nesses incidentes, nessas experiências, nos eventos pós-trauma é o seguinte: não consigo dormir, mal com remédio. Então, como ela consegue dormir depois de você ver um desconhecido? Eu não conseguiria. Às vezes, o vento bate na porta, a gente levanta para ver se é alguém. Eu ouço o som do vento, a minha irmã, qualquer som que ela ouve na porta, ela verifica para ver se é alguém. Às vezes eu vejo e falo, não, é o vento, né? Ela tem certeza? Eu falo, sim, é o vento. Isso aconteceu ontem. Toda semana acontece, das vezes o vento vir e bater na porta ou então causar algum som na janela. E aí a gente pensa, será que é alguém? Por quê? Porque a gente sabe que a possibilidade disso acontecer é real no mundo de hoje. Eu não consigo me imaginar ter visto alguém e colocar a minha cabeça na cama, e eu não consigo imaginar nenhum indivíduo que eu já atendi, ou então que eu já ouvi, que eu já vi depoimento, que eu já li depoimento, dizer que conseguiu dormir após ver um desconhecido dentro de casa. O meu irmão de 3 anos não conseguiu. Ele esperou até a minha mãe retornar, que não demorou muito. Ela não apenas conseguiu dormir, porque ainda está vago se ela foi para a faculdade na manhã seguinte, porque, para piorar, a polícia só foi chamada às 11 horas da manhã. Eu acho que essa é uma das piores reviravoltas nesse caso, e é uma das coisas mais escandalosas que eu já ouvi em casos criminais ao longo desses 1 ano e não sei quantos meses que eu estou trabalhando com isso. É chocante.
chocante para mim. Eu sei que vão ter pessoas que vão discordar completamente de mim, pessoas que vão dizer, não, eu a entendo, eu a compreendo, tudo bem. Eu respeito isso, mas eu, como psicanalista, que entendo a mente, que às vezes, aqui em casa mesmo, às vezes nós temos conversas intermináveis. Quando eu tento dizer para minha mãe que eu entendo tal circunstância de tal pessoa e ela diz que não, e eu falo, olha, eu realmente entendo, porque eu vejo que o menor é assim, que a mente é assim. Normalmente, às vezes, eu sou o que me chamam de passapano. E essa circunstância eu não consigo entender. Como psicanalista, eu não consigo entender. E se tem alguém que entende, eu acho que realmente é o seu direito, mas para mim não faz o menor sentido e não se encaixa. Contando de coisa incompreensível nesse caso, esse realmente é um dos detalhes mais perturbadores. Ela ter ignorado os 2 gritos anteriores, a gente tem, por exemplo, o caso do cachorro, que foi muito discutido ao longo das semanas. O cachorro não latiu? Como é que pode? Pois é, o cachorro latiu. Acontece que a Bethany não acordou. Isso é compreensível. Tem pessoas que têm um sono mais pesado. Eu não acordei quando o cara acendeu a luz. Por que que o meu irmão acordou e eu não acordei? Porque ele tem um sono mais leve, eu tenho um sono mais pesado? Eu não sei. Às vezes há pessoas que acordam, às vezes tem pessoas que não acordam. Isso varia, depende da mente, do cérebro, do corpo, de uma série de fatores. Eu não sei. Realmente, a Bethany não ter acordado é algo justificável aqui, é algo que faz sentido. Já vi situações de pessoas dizendo que aconteceu na casa vizinha, a pessoa não acordou. Tem gente que não acorda mesmo. Mas o fato dela ter ficado cara a cara com um desconhecido aqui é realmente inacreditável. Ela não ter reagido da forma como esperávamos nas 2 vezes que ela se levantou anteriormente é justificável, mas esse terceiro fator não é, pelo menos não nesse momento e com as informações que temos. E pelo fato da própria Dylan não ter contado isso anteriormente, que é um evento que, obviamente, ela não fez porque a polícia não permitiu, porque, principalmente assim, se soubéssemos antes que o indivíduo de fato era um homem, todo mundo já previa isso, que era uma pessoa e que era um homem, seria ainda mais escandaloso. Mas eu acho que provavelmente ela já tinha ciência, a polícia já tinha ciência, que a partir do momento que isso viesse a público, as pessoas não iam olhar com bons olhos. E ao que parece, metade do mundo não está olhando essa situação com olhos tão favoráveis e misericordiosos. Ela é uma sobrevivente em questão, uma pessoa que teve muita, mas muita sorte, principalmente porque o perigo passou do lado dela literalmente, mas ela é uma sobrevivente que agora está no meio de uma grande controvérsia. Alguém que está com seu comportamento sendo severamente questionado. E eu sinto dizer que é com razão. Principalmente porque no final de tudo, o que você mais identifica é que uma jovem de 20 anos não foi madura o suficiente para tomar a decisão óbvia e correta. Bom, agora avançando, ao que parece, há uma suposta linha do tempo que explica um pouco sobre a parte da Zana e do Ethan, que aparentemente, pelo que tudo indica, não deviam ser vítimas do Brian naquela noite. E também já explica a questão das feridas defensivas da Zana e também uma outra informação que é a questão dela ter pedido comida naquela noite, que é algo que não estavam cientes. Bom, basicamente é o seguinte, fato é que a Zana comprou a comida dela às 4h02 da manhã, depois que o motorista da DoorDash deixou na porta da frente, às 4 horas. Ela levou a comida para a cozinha, então tem aquela foto aqui do saco ali, e ela de repente colocou num prato e não percebe que tem nada fora do comum. Então ela leva isso para o quarto e enquanto ela está comendo, ela mexe no seu celular e vê vídeos na rede vizinha, às 4h12 da manhã. Quando ela termina de comer, ela pega o prato e leva de volta para a cozinha. Coloca o prato na pia. E é nessa hora que ela percebe que a porta de vidro deslizante está aberta e ela faz o comentário:
alguém está aqui. Então, ela sai da cozinha e se dirige para o seu quarto. Nessa altura, o Brian está descendo as escadas e a captura no corredor do lado de fora do seu quarto. O Ethan, então, acorda com os gritos da namorada, parte para cima do Brian, que está devidamente preparado, e acaba sendo uma vítima fatal também. Então pode ser que entre 4h09 e 4h12 da manhã, o Brian estava lá em cima tirando a vida da Katie e da Madison, e depois das 4h13 às 4h17, ele estava no segundo andar eliminando a Zana e o Ethan. Quando esse caso começou, pensávamos que o indivíduo ele tinha muita sorte, porque a ausência de informações aparentemente indicava a possibilidade de que a polícia estava meio que sem pistas. Depois, em um episódio, eu fiz um comentário dizendo que talvez a polícia de fato não estivesse revelando nada, mas eles já estavam em cima de uma pessoa e que os dias dele em liberdade estavam acabando. Se de fato isso estivesse acontecendo, e foi o caso, significa que o homicida não foi alguém que agiu com super inteligência, com super planejamento, como estávamos pensando. Porque a quantidade de erros, de falhas, de brechas em toda essa circunstância aqui é ridícula. Principalmente para alguém que é estudante de psicologia, criminologia e tem PhD, ou melhor, estava tirando o seu PhD em criminologia. Então, uma coisa é clara, ou até o momento, supostamente clara. O crime do Brian foi baseado em obsessão, ou vingança, ou dominação íntima. Pessoas que muitas vezes cometem crimes com objetos cortantes sentem satisfação sexual quando estão fazendo isso. Então isso indica que o Brian estava muito cego para fatores importantes aqui. E que, ao que parece, ele não estava tentando planejar o crime perfeito. Pois é, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta, confira as outras atrações do canal. Amanhã a gente volta para mais episódios. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto está enfrentando o serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar. A história é escrita em formato roteiro, então você não imagina como ele é fluido. Você ganha marcadores, um pôster exclusivo também. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. Me siga no Instagram, Gustavo N. Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, tem muita coisa bacana. Não deixa de conferir. Ah, lembrando que eu gostaria de comunicar que a minha irmã, ela trabalha como designer. Então, se você quiser, quer dar uma olhada em trabalhos como dela, ela que é responsável pelas capas, pelas thumbnails aqui do canal, ela faz cartões, vários tipos de coisas, tem muita coisa muito bacana. Se você quiser, entre em contato com ela, o Instagram dela está aparecendo aqui, ok? Eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Exploração, maus tratos e ganância. A imagem perfeita da Marvel Studios está desmoronando. Denúncias exclusivas revelam um império cheio de ruínas e mentiras. Nessa investigação explosiva, relatórios e depoimentos inacreditáveis expõem filmes, atores, diretores, estúdios e especialmente a máfia. Quanto você acha que os profissionais que trabalham com efeitos especiais estão recebendo no fim do mês? Os números vão te chocar. Nessa minissérie sem precedentes, a verdade será revelada. Com testemunhos inéditos, você vai entender o lado obscuro da Marvel Studios e a crise dos efeitos especiais.